Na Constituição de 1988, prevê o artigo 1 a seguinte aplicabilidade. O poder emana do povo, mas o povo se ausenta de conhecimento. É por isso que é importante seguir a seguinte síntese. De acordo com Kant, no teorema de sua aplicabilidade, as pessoas não possuem uma ortodoxamente singular divisão que possam aplicar, que possam se fixar na sua capacidade de extensão. Por isso que hoje eu trago aqui, em pauta para os senhores e senhoras, a discussão no campo da metafísica aristotélica, algo que eleve de fato os senhores e traga um sentimento de patriotismo. Certa vez eu estive conversando com alguns senhores presentes aqui nesta Câmara e me é recordado que é falado que falta muito esse sentimento. Certamente um povo não pode ter o sentimento de patriotismo se o povo não tem líderes que eles possuem visões ao frente, ou seja, para o futuro, líderes de fato fortes, que mostrem uma governança, que mostrem um poderio no seu falar. A retórica na teoria aristotélica é muito importante, patos, ethos, logos, ou seja, utilizar a razão, a emoção e, a partir disso, sua personalidade para criar uma visão que impõe um líder. E isso não é ocorrido. Se não há líder, não há patriotismo. E se não há patriotismo, não há como nós, como cidade, consequentemente como Estado e posteriormente como país, criar uma nação forte. Por isso, eu venho trazer em pauta o meu livro, que é Contraste, uma alegoria para a sua vida. Ele se trata de ensaios filosóficos. O que são ensaios? São série de argumentações com algum cunho. No caso meu, é reflexão. Eu sou estudante do Colégio Estadual José Maria Cardoso da Veiga, presente na Enseada de Brito, e eu posso afirmar que nossa educação está totalmente falida. E isso não é só na questão dos professores, não é só na questão da infraestrutura. É todo o sistema educacional que provém de um sistema que basicamente faz o aluno criar certos parâmetros que não conseguem se desenvolver. Os jovens são ensinados a serem robôs, a repetir cartilhas já pré-definidas. E o que acontece? O sistema político e educacional cria um ambiente de polarização, ou seja, duas massas se enfrentam, sendo que duas massas não possuem qualquer conhecimento. Não há debate sério hoje em dia, não há qualquer possibilidade que as pessoas possam argumentar em algum poderio em prol de alguma nação. Hoje nós temos diversos debatedores, digamos assim, principalmente na minha escola, de certos partidos, só que esses só possuem aparência. Não adianta possuir aparência se os senhores, ou qualquer um, não conseguem executar aquilo que se fala. Na teoria maquiavélica, se prevê este artigo, ou seja, todos veem aquilo que tu aparentas, mas poucos sentem aquilo que tu és. O que Maquiavel quis dizer com isso, não adianta um deputado ou um vereador conquistar o povo, se não dá para o povo aquilo que é seu direito, que é o básico. Nós temos os direitos humanos, os direitos mínimos, só que não são respeitados. Na minha escola, não sou respeitado, não possuo o direito de criar um espaço que inclua debates, porque você, se pensa ao contrário, é silenciado. A democracia é uma farsa. Ela é usada como véu para que as pessoas, em pensamento, acham que possam participar de algum processo. A verdade é que o povo não participa de um processo faz muito tempo. Isso não é só de agora, isso faz anos. É um processo construído há anos e décadas. E isso não provém de algum governo, de um governo X ou Y. Na realidade, isso provém de vários governos. Uma associação governamental planejada exclusivamente para que as pessoas detenham o poder, mas não utilizem o poder para dar o que é do povo, o seu direito. Por isso, eu elaborei um livro, com apenas 17 anos, ensinando os jovens a terem um pensamento crítico, a saírem finalmente dessas bolhas que lhe é impostas. Não devemos criar um ambiente que sufoque massas e polarize elas. É importante que se crie um ambiente que os jovens tenham participação e que se criem neles a propulsão inicial do que seria o pensamento crítico. Ao criar o pensamento crítico, nós criamos uma nação forte. A partir disso, quando o conhecimento é colocado como propósito, nós começamos a ter uma nação que realmente pensa. E se tivermos realmente uma nação que pensa, nós colocaremos líderes que realmente são de fato aquilo que falam. Nosso Brasil
deixou de ser, de fato, patriota, porque não há nenhuma razão para ser patriota. Como nós queremos criar algo forte? Quer dizer, a riqueza natural de um processo de colonização por produtos manufaturados prevê, certamente, um poderio econômico no G20, por exemplo, fazendo parte dos top 5 melhores economias do nosso planeta. O Brasil pode ser muito melhor que isso. Agora eu pergunto para os senhores, em que colocação o Brasil hoje ocupa no ranking PISA? Na educação, por exemplo. É um dos piores. E por quê? Nossa riqueza natural possui capacidade para nos transformarmos numa potência bélica como os Estados Unidos, por exemplo. Mas por que ainda somos um país em desenvolvimento? Por que ainda temos, por exemplo, assim, a Vale do Rio Doce, que foi vendida a preço de mixaria e que ainda assim não foi feito nada com isso? Nossa riqueza natural não é utilizada em prol de um processo de industrialização que fomenta a economia. Simplesmente é utilizada em detrimento de um grupo específico e pequeno. Não vale a pena pensarmos nesse quesito se nós não dedicamos nossa voz a, de fato, o que realmente importa. Por isso, eu escrevi esse livro. O meu nome é Márcio Júnior, como anteriormente já foi dito, eu moro na Praia de Fora. E eu fico hoje lisonjeado para, de fato, falar hoje com os senhores, mas também com certa sensação de precavimento, porque, infelizmente, eu queria hoje poder utilizar, de muito mais para poder fazer muito mais. Então, eu diria que os senhores possuem um papel fundamental. Eu peço por isso para que os senhores, de fato, trabalhem em prol do que aquilo que foram designados, que é em prol do povo. Não utilizem apenas de populismo barato. De fato, utilizem seus mecanismos para, de fato, construir uma nação forte. Não adianta nada nós criticarmos o governo federal se o governo estadual está completamente quebrado, se o município está completamente quebrado, se a prefeitura está completamente quebrada. O princípio é onde se deve fazer a mudança, para que só até lá se alcance algum fim. Se nada for feito, nada será mudado. Não adianta hoje botarmos em pautas, sendo que hoje não há um debate sério de pautas. Não adianta aprovarmos projetos, sendo que esses projetos não são passados, sendo que os projetos são usados como artigos de autonomeação, autopopulismo. É necessário que utilizemos de nossos bens, feitorias, para que ocorra uma sucessão deliberadamente, criando assim um espaço, de fato, que crie uma nação mais forte. Esse é meu interesse hoje, participar aqui. Obrigado por vocês terem me escutado. Eu também estou vendendo alguns exemplares, se alguém tiver o interesse. Eu estarei aqui até o fim da sessão. E eu gostaria de agradecer a todos por terem me escutado e pedir aos senhores, nesta súplica, que, de fato, o conhecimento deve ser torno como propósito e jamais como justificativa para alcançar algum meio. É isso.